Palavras de desenvolvimento humano para iniciarmos bem esta semana, na paz do Senhor Jesus. Precisamos a todo momento de fortalecimento espiritual. O mundo é um campo de batalha espiritual, em que lutam e guerreiam forças e potestades do bem contra o mundo maligno, as potestades malignas. Portanto, precisamos a todo momento de fortalecimento espiritual. Pensamento e linguagem são inseparáveis. Não se separam pensamento e linguagem. Pensamentos, imagens, palavras, tudo o que povoa a nossa programação mental e o nosso ato de fala são inseparáveis. Palavras e raciocínio mental nunca se separam. Precisamos aprender a acessar a nós próprios. Precisamos aprender a acessar a nós mesmos, a nós próprios. Se compararmos a mente humana com o mais belo e fascinante teatro, onde se encontra a maioria dos jovens e adultos? No palco, dirigindo a peça, ou na plateia, sendo o espectador passivo dos seus conflitos, perdas, decepções ou culpas? Onde você se encontra? Todo ator ou atriz deseja o papel principal. Mas será que somos, fomos e estamos preparados para nos tornarmos atores principais do teatro das nossas mentes? Somos treinados para dirigir um carro, uma empresa, exercer uma profissão. Somos treinados para sermos funcionais. Mas somos treinados para governar os nossos pensamentos? Somos treinados para alcançarmos o domínio próprio e a mansidão? Aprendemos quais são as ferramentas necessárias para administrar as nossas emoções? Hein? Aprendemos quais são as ferramentas necessárias para administrar as nossas emoções? Infelizmente, não. Somos preparados para sermos plateia e não líderes do nosso mundo psíquico. Os pensamentos nos dominam, as emoções nos controlam. A ciência e a educação nos preparam para explorarmos o mundo externo, mas não para explorarmos o território do nosso ser. Muitos falam com o mundo via internet, mas o estranho é que nunca falaram profundamente consigo mesmos. Dominamos tecnologia para viajarmos para os planetas, mas não para conquistarmos o espaço onde nascem a timidez, a ansiedade, o medo, a coragem, as frustrações, o mau humor, a melancolia, a angústia, os sonhos e o encanto pela vida, o nosso universo interior. Precisamos aprender a acessar a nós próprios. Cuidemos e tomemos bastante cuidado com as coisas que falamos, pois a nossa língua abre portais do reino de paz, mas também pode abrir os portais do mundo maligno e infernal. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Seremos levados para o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. São Tiago, capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês
deveriam se tornar mestres na igreja, na congregação, no ajuntamento, na reunião, na partilha. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Ela é soberba. Ela impulsiona o nosso ser à megalomania. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade e perversidade. Ocupa o seu lugar no corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Um pequeno pedaço do corpo trazendo o inferno para dentro do nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas, trazendo morte e destruição. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas e semelhantes com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim, porque isso não precisa ser assim. Isso não deve ser assim. Só há prejuízos, contendas, guerras e inferno entre os irmãos. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Pode um pé de laranja dar abacaxis? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Precisamos domar e dominar a nossa língua, porque ela abre os portais dos céus, mas também pode abrir os portais do inferno. A língua, uma pequena parte do nosso corpo que pode trazer o inferno para dentro do nosso ser. Que Deus nos guie e nos conduza nesta semana. Que todos os caminhos de paz e de prosperidades se abram nesta semana. Amém. 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 Meus irmãos, isso não deve ser assim. São Tiago admoestando
em prol da cultura da paz. Sejamos filhos da paz. Amém.